Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Saudações, Padawan! Saia do hiperespaço e desperte. É hora de sintonizar sua mente com a força. Você já viu coisas que muitos na galáxia não acreditariam, mas o que o Aprende Aí vai te revelar agora não vai se perder no tempo como poeira estelar em Tatooine. Prepare-se, vamos calibrar seus circuitos e dar um upgrade de mestre no seu sistema. Quando a gente fala em naves de Star Wars, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Para muita gente, é o caça estelar X-Wing. E não é para menos. Mas ela é muito mais do que só a nave que destruiu a Estrela da Morte. Ela é, na verdade, o grande símbolo de uma rebelião. Uma rebelião que, contra tudo e contra todos, ousou peitar o Império inteiro. Mas vamos lá. Além daquela silhueta que todo mundo conhece e das batalhas de tirar o fôlego, o que realmente faz do X-Wing uma peça tão genial de engenharia e de história? Hoje a gente vai desmontar essa lenda, peça por peça, para descobrir os segredos que fizeram dela um verdadeiro ícone de esperança. E vamos começar pelo mais óbvio, né? O seu nome, a sua forma, as asas em X. E olha, elas não estão ali só para deixar a nave bonita, não. Elas têm uma função importantíssima que define o jogo todo no meio de um combate. O nome técnico dessas asas articuladas é S-Foils. E no momento em que o piloto traz a elas na posição de ataque, a nave se transforma naquela forma em X que a gente tanto ama. É aí, nesse exato instante, que a mágica da engenharia acontece de verdade. É que abrir as asas traz um monte de vantagens táticas. Isso não só aumenta a área de disparo das armas, mas também ajuda a dissipar todo aquele calor e energia gerados na batalha. E mais, estabiliza o voo dentro da atmosfera de um planeta e ainda por cima equilibra a energia na hora de atirar com os canhões de laser. É a combinação perfeita de design e funcionalidade. Agora, saindo um pouco do design e indo para a estratégia. Talvez a maior vantagem do X-Wing nem seja algo que dê para ver por fora. Tô falando da capacidade dela de viajar sozinha, o que foi um divisor de águas total para a rebelião. E essa tabela aqui, nossa, ela escancara a diferença. De um lado, o X-Wing T-65B vinha com o hiperpropulsor. O TIE Fighter do Império? Não. Isso quer dizer que enquanto os TIEs ficavam presos, dependendo de uma nave-mãe para pular de um sistema para o outro, os X-Wings tinham liberdade total. Podiam atacar de qualquer lugar, a qualquer hora e, vapt, sumiam no hiperespaço. Pensa só na vantagem absurda que isso era para uma guerrilha como a Aliança Rebelde. E agora, chegamos na parte mais irônica dessa história toda. A arma mais importante da rebelião, o grande símbolo da luta deles, não foi criada por eles. Na verdade, a origem dela é surpreendentemente imperial. Pois é, o projeto do X-Wing começou, na verdade, como um plano secreto da Incon Corporation. Era uma empresa que já fazia caças estelares bem antes do Império surgir. E, inicialmente, a nave foi pensada tendo o próprio Império como cliente. E aqui está o pulo do gato. Um grupo de engenheiros da Incon, totalmente desiludido com o regime opressor do Império, tomou uma decisão que mudou o rumo da guerra. Eles desertaram. E o que eles levaram com eles? Simplesmente os protótipos e todos os projetos do X-Wing. Eles basicamente entregaram uma tecnologia militar de ponta de bandeja direto nas mãos dos inimigos do Império. Agora, vamos dar uma pausa na história dentro do universo da saga para falar do design aqui no mundo real. Porque a história do X-Wing não é só sobre engenharia de ficção. É sobre como um bom design visual consegue contar uma história inteira antes mesmo de uma palavra ser dita. A filosofia por trás era muito clara. O George Lucas queria que os X-Wings passassem uma sensação de algo familiar, orgânico, quase heróico. Já os caças TIE, em contraste total, foram feitos para parecerem estranhos, uniformes, uma coisa fria e industrial. Era um jeito de mostrar, só no visual, a diferença entre os heróis, que eram indivíduos, e os vilões, que eram uma massa sem rosto. E essa atenção ao detalhe ia longe, viu? A equipe de efeitos visuais chegou a pintar marcas diferentes em cada modelo de X-Wing usado nas filmagens. O motivo era bem prático. Era para que o público conseguisse diferenciar os pilotos durante as batalhas, reforçando aquela ideia de que dentro de cada nave daquelas havia um herói único. E para fechar, vamos conectar a máquina ao seu piloto mais famoso. Porque o X-Wing não é só uma ferramenta. Ele virou, literalmente, uma extensão da jornada pessoal do Luke Skywalker. O X-Wing do Luke, aquele com código Red 5, foi muito além de ser só uma máquina. Ele virou um personagem próprio, sabe? Um nome que ecoou e virou lenda na história da galáxia. E olha só como a nave acompanha a evolução dele.
Primeiro, ela é um instrumento que destrói a Estrela da Morte, o ato que salva a rebelião. Depois, ela afunda no pântano de Dagobah, quase como um reflexo das dúvidas e dos medos do próprio Luke. E por fim, naquele momento incrível de domínio da força, ela é erguida da água, simbolizando o nascimento dele como um verdadeiro Jedi. A jornada da nave é a jornada do herói. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Essa conexão emocional entre piloto e nave que faz o X-Wing ser muito mais que uma máquina de guerra e se transformar num ícone tão poderoso. Não é só metal e laser. A nave tem um coração. No fim das contas, o X-Wing é bem mais que um caça estelar. É uma obra-prima que une design, função e narrativa. É um lembrete constante de que, mesmo nos tempos mais sombrios, uma única nave e um único piloto podem, sim, mudar o destino de uma galáxia inteira. Ela vai ser para sempre um símbolo de esperança e de resiliência. Gostou? Então já sabe. Curte, compartilha com quem precisa saber disso e se inscreve. Obrigado e até mais!